Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Nós agradecemos o apoio de todos vocês que têm desde o início dessa pandemia, desde o ano passado, 2020, acompanhado as nossas reuniões e também fazendo aquele trabalho de divulgação. Nós agradecemos. A doutrina espírita tem esse papel de tranquilizar as pessoas, de trazer respostas às grandes interrogações da humanidade. Então, quando nós fazemos as divulgações, fazemos com que mais pessoas possam assistir estas palestras virtuais, isso é muito importante, porque além dos irmãos encarnados que fazem as preces junto conosco, assistem a palestra, ouvem a mensagem da semana, faz as vibrações na hora do passe e à distância, também irmãos desencarnados, que são nossos acompanhantes, e nós espíritas sabemos disso, também têm a oportunidade de ouvir, de participar, e muitos deles recebem o auxílio que precisam, recebem um auxílio que reivindicam há muito tempo, porque se cria nesses momentos, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, a hora que nós nos dedicamos a uma concentração em relação àquilo que o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nos traz, cria-se um ambiente propício, é aonde os benfeitores espirituais fazem um grande trabalho de enfermagem espiritual, tratando a cada um de nós, tratando aqueles irmãos que desencarnam aí em massa, esses que estão desencarnando pelo Covid e também por outras doenças, acidentes. Então, a gente acaba contribuindo para que esse exército maravilhoso de Jesus possa trabalhar em benefício dos que sofrem, precisam e necessitam. Nós teremos na noite de hoje o nosso amigo, companheiro da nossa casa, Paulo Cesário, que sempre esteve conosco antes da pandemia, sempre visitava a nossa casa, levando o seu conhecimento, fazendo as suas palestras presencialmente. Quando a pandemia nos obrigou a mudar esse formato, trazendo as nossas palestras para o sistema virtual, ele também se prontificou. Sempre que o convidamos, ele se põe à disposição e traz aí, grava a palestra para que a gente possa trazer a todos vocês. Muito obrigado, Paulo Cesário, que hoje vai trazer o tema Família Consanguínea, e nós o agradecemos mais uma vez. E como sempre fazemos, a gente sempre deseja muita luz a esses nossos irmãos e irmãs que contribuem conosco, porque são irmãos que estudam muito, que leem muito, se dedicam muito e procuram trazer para nós o melhor daquilo que eles conseguem captar na doutrina espírita. Que Deus o abençoe, Paulo Cesário, esteja sempre te iluminando e te amparando. Vamos agora então nos preparar para iniciar os trabalhos da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogando nesse momento a presença amiga dos benfeitores espirituais juntos de cada um de nós, para que possamos juntos, nós e eles, somarmos forças, para que nesses momentos de reflexão possamos ser vetores de fluidos e remédios trazidos dos laboratórios divinos, que através de nós serão espargidos, irradiados, alcançando os corações que sofrem, aonde quer que eles estejam. Sejam eles irmãos encarnados ou irmãos desencarnados. Que essas luzes
que esses fluidos que renovam permaneçam em nós durante esta semana, para que aonde estivermos, aonde formos e com quem estivermos, possamos dar um pouco dessa luz, para que todos também se sintam fortalecidos por elas. Senhor Jesus, nós te agradecemos do fundo do coração por mais essa oportunidade da noite e te rogamos, esteja conosco hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Olá, queridos amigos, irmãos, família Bezerra de Menezes. Que prazer estarmos aqui juntos, sintonizados, né? É um juntos separado, é um separado juntos. Mas um dia eu quero estar aí presente para a gente falar da saudade, de como foi esse tempo que a gente só se via assim nas lives, né? Saúdo a todos com a paz de Deus. O Evangelho vem nos falando da parentela corporal e da parentela espiritual, os parentes de laços consanguíneos e os parentes por afinidade, que formam a verdadeira família, os últimos, né? Mas a importância dos laços consanguíneos, precisamos estar assim muito atento com relação a essa oportunidade que nós temos de caminharmos juntos por uma existência. É um propósito de Deus fazer com que cada um de nós tenhamos a oportunidade de conviver. E a convivência, graças ao nosso bondoso Pai, e a tudo devemos dar graça, coloca assim as pessoas que temos necessidade de relacionarmos. O que marca hoje, segundo o Chico Xavier, não é, a formatação da família, a maioria esmagadora é de caráter expiatório. Então, o que forja esta união são as nossas necessidades, as nossas carências. Nós temos necessidade de aprender a viver, necessidade, assim, de aprender a compartilhar, de sermos elegantes nos gestos, nos capacitando, assim, a habitantes de mundos superiores. Viver um mundo de regenerador aqui mesmo. Mas a gente passa por esse cadinho, por esses momentos de aprendizado. Então, o Evangelho vem nos falando da família de laços consanguíneos,
que esses vínculos consanguíneos, né, pode se desfazer aqui mesmo, antes mesmo do nosso desencarne. Mas que é nessa família de laços consanguíneos que nós cativamos, conquistamos, angariamos os elementos que virão compor, enriquecer, aumentar a nossa família espiritual. Então a gente vem com todas as nossas imperfeições, é para aprender. Então nós somos imperfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição, mas isso ainda vai demorar para chegar lá, né? E nós recebemos nossos filhos, que também são espíritos em desenvolvimentos. Então, veja bem, nós somos pais imperfeitos, que recebemos filhos também imperfeitos. E aí já, por acréscimos, né, nós temos irmãos imperfeitos. Nossos pais, tios, né? A humanidade terrestre está no processo ainda expiatório, processo provacional. Esse nosso mundo é de expiação e de provas. Em O Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: pode-se considerar a paternidade uma missão? Observem. Todos nós, então, temos uma missão de conduzir, de auxiliar, de esforçarmos para que as pessoas se transformem, se tornem melhores, se tornem homens de bens. A resposta da espiritualidade é que sim, é uma missão e que devemos tudo fazer para levar a bom termo essa incumbência. Nós somos pais temporários, porque o verdadeiro pai é o Criador, é Deus. A carne procede da carne, mas o Espírito não procede do Espírito. Foi Deus que criou cada um de nós. E temporariamente somos colocados assim aos cuidados de um outro, de um protetor. E então, nessa árvore da paternidade, envolve aí um mistério divino de amor profundo. Nós não sabemos quem são nossos filhos, nem o que foram, nem o que serão, a orientação dos espíritos. Mas gostamos muitos, a tal ponto de ser considerado o maior amor que um ser possa ter por um outro ser. Imagine a dimensão da proteção divina, que faz com que a gente imperfeito receba inimigos, receba desafetos do passado e com uma capacidade que temos de renunciar a nós mesmos por amor a eles. Olha como é maravilhoso esse encontro, ou esse reencontro, né, de desencontros. Se a gente soubesse o que fomos no passado, talvez seríamos assim com relação às pessoas que nos cercam, cônjuges, irmãos e filhos, né? A gente poderia ter muita reserva, ficar assim, sabe, com medo, e às vezes até mesmo desistir de grandes empreitadas e de grandes renúncias. Então a família tem isso, é uma missão, a paternidade é uma missão. Perguntem dos espíritos se o espírito dos pais exerce influência no espírito de seus filhos. E a resposta também é uma resposta bastante de muita responsabilidade. Ela diz o seguinte: muito mais do que nós podemos imaginar. E que cabe a nós tudo fazer para o sucesso, né? Para o bom termo. E que se falhar por nossa culpa, nós seremos culpados. Agora vejamos, a gente tudo faz para que os nossos filhos recebam o melhor, a melhor educação, esteja assim. Às vezes até a gente exagera querendo fazer para os nossos filhos o que cabem a eles fazer. Levamos os nossos filhos às vezes para a saciedade, né?
E ele fica assim, com aquela criatividade aflorada, sem ter o que fazer, e às vezes até toma caminhos ignorados. Às vezes sai do nosso controle por excesso de zelo. Amor demais prejudica. Até o amor tem que ter equilíbrio. Porque às vezes a gente está achando que a gente está amando, ou é muito amor, e nós estamos fazendo com que os nossos filhos se percam. Porque a gente vai, assim, de uma certa maneira, castrando as suas iniciativas. Então, às vezes a gente lamenta, assim, que filho difícil, uma pessoa tão boa, e quanto difícil é o seu filho ou os seus filhos, ou alguns. E os espíritos dizem que um espírito atrasado pode pedir a Deus que lhe dê um bom pai, para que ele possa aprender lições que venham assim a adiantar, a acelerar o seu adiantamento. E Deus frequentemente permite. E a gente fica analisando, pai bom tem que ter filho bom. Mas o pai é um professor. Aluno difícil precisa de bom professor. E quando um aluno difícil vai procurar um professor, ele procura o melhor. Ele vai fazer uma específica naquela área, naquela matéria que ele está tendo dificuldade. Então ele vai procurar o melhor mestre. Naturalmente que essas lições, os melhores mestres também cobram caro, né? Há muitos aí que estão sob a proteção de pais amorosos e que dão tristes espetáculos. Dá espetáculo assim lamentável. E aí pergunta-se, por quê, né? Porque Deus permite. Deus permite que o Espírito venha para aprender. Nós somos todos aprendizes aqui nesse mundo. E devemos agradecer a cada oportunidade que nos aparece de exercitar a nossa tolerância, a nossa compreensão, a nossa paciência, a nossa resignação. A gente aprender a dedicar, e nada melhor do que dedicar a alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente conhece desde o nascimento e que tudo faz para que tenha um bom termo. Então a gente renuncia a nós mesmos em favor de nossos filhos, mesmo entendendo que esse filho pode não corresponder ao esforço. Chegamos ao ponto até de muito frequente de filhos ingratos. E ingratidão de uma maneira assim normal já é assim triste, muito doído. Agora a ingratidão dos filhos para com os pais, essa é mais terrível. Porque na hora mais difícil o pai estava ali, sabe? Junto, garantindo, se neutralizando para que o filho aparecesse. Deu a melhor escola, talvez a escola que nem ele teve. Renunciou a tudo, a passeios, renunciou a diversões, para que não faltasse nada ao filho. E depois recebe o abandono como paga, a frieza, às vezes a ausência, não é? Então, mas essa aí é a missão da paternidade. É por isso que o amor ele é de graça. A gente ama e a gente não quer retribuição. A gente ama porque o amor é para ser amado. Deus colocou, isso é uma lei divina. E a gente estando assim afinizado com essa lei de amor, a gente está bem. Então há muitos filhos que exigem, né? São assim, tipo amor exigente. E a gente está ali. Há casos até de ciúme daquele filho bem equilibradinho, vê a dedicação dos pais com aquele outro que está se desviando. Fala, pois é, esse aí que é todo travesso, aí recebe toda a atenção. Eu que estou aqui numa boa, sou estudioso, etc. Mas os pais sabem qual que precisa de mais cuidado. Não é que ama mais a um que ao outro, mas se dedica mais a aquele que mais precisa. Não é isso? Então essa paternidade torna-se uma missão e aí essa missão que Deus nos dá é uma missão de resgate também. Porque recebemos como filhos e
adversários, não só adversários, inimigos mesmo do passado. Adversário é até muito bom, né? Porque exercita a gente, o adversário. O adversário faz com que a gente lute, com que a gente raciocine. O inimigo não, ele quer o nosso mal. O adversário desafia a nossa capacidade. O inimigo, ele quer mesmo é destruir. Então, de repente, a gente fica assim imaginando, por que eu tenho um filho difícil? Porque Deus sabe que eu sou capaz. E se falhar? Não. Se a falha for de propósito, aí a gente vai arcar com a consequência, porque nós recebemos uma missão e por nosso descuido, a gente falhou. Então, nós vamos nos sentir culpados e a consciência irá nos cobrar muito caro. Mas quanto maior o esforço, se conseguirmos, assim, pelo menos, fazer com que essa pessoa modifique, quanto maior o esforço, quanto maior a luta, maior também é o mérito. Deus é justo, diz os Espíritos. Quanto maior a luta, maior o mérito. Porque nós não podemos, um pai assim, tão bom, de tantas qualidades, tanta elevação moral, ele não pode escolher ainda, né? Nunca pode escolher um espírito melhor para vir animar o seu filho, em detrimento de um espírito mais atrasado. Mas ele pode adiantar, ele pode fazer com que esse filho que foi colocado à sua guarda se adiante, se evolua, se cresça. E assim nós estamos resgatando débitos do passado, cativando elementos para a nossa família espiritual. Quando um dia a gente revendo o passado, a gente vai lembrar das contendas, das desavenças que a gente fez no passado, mas agora não, já aprendemos a amar pelo cuidado, pela luta que tivemos. Uma das coisas que precisa ser muito observado é que na infância, a infância da nossa existência passada pode não ter tido o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma evangelização, o mesmo carinho que a gente teve nessa nossa infância. Então nós estamos tendo assim oportunidades de colocar um freio interno em nós, mesmo sabendo que nós temos um instinto ainda, umas iniciativas assim para a violência, mas a gente já tem um trabalho feito, né, pelos nossos pais do que é certo e do que é errado, mesmo que a gente está com vontade de fazer uma coisa errada, mas a gente lembra da educação que tivemos. Então aí a gente acaba renunciando a um propósito maléfico. E isso é segundo o Livro dos Espíritos, as virtudes, e essa é uma delas, opor resistência ao arrastamento das más paixões, não é? Então, dos maus pendores, é uma virtude que estamos alimentando. E aquilo que a gente alimenta fortalece. O vínculo de pais e filhos são vínculos que vão para além desta vida. Quantos pais e mães voltam a reencarnar para receber como filhos os filhos de outras vidas? Porque agora Deus concede uma nova oportunidade, estamos mais preparados e a gente começa então tudo de novo. Às vezes recebemos como filho pessoas que foram só nosso adversário. Na literatura espírita, conta da reencarnação de Segismundo, obreiros da vida eterna. Missionários da luz. Falando de ele ia reencarnar como filho da pessoa que ele assassinou. Então o pai ia receber como filho seu assassino de outra vida. Observe que a oportunidade que Deus dá de resgate, ela é maravilhosa, porque nós vamos receber um inimigo e cobri-lo com um amor intenso. A gente vai cuidar de cada detalhe, levar esse inimigo do passado assim para
para a escola. A gente vai pegar na mãozinha do inimigo do passado para ensinar ele a escrever. A gente vai ensinar ele assim boas maneiras, corrigi-lo, não é? Assim não, desse jeito não. Não é assim que o papai está ensinando. E esse tipo de afeição, ela vai se estruturando e fortalecendo. Diante da vida, nós fazemos escolhas. Nós decidimos o nosso destino. Nós vamos cumprir a missão que nos foi colocado e vamos enriquecer, assim, angariar tantos elementos para a nossa família espiritual, que já temos tantos. E à medida que nós vamos crescendo, a gente também pode sair alcançar uma família espiritual ainda mais purificada, mais adiantada, não é? Sem esquecer a família antiga, porque a moral da história nossa é de que o que a gente aprende, esse conteúdo que recebemos dos nossos mestres, nós devemos esse conteúdo aos nossos alunos que estão na retaguarda. Não podemos fugir à luta. Parafraseando aí André Luiz, que diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando você quer aprender, aparece alguém querendo te ensinar. Já foi diferente. Você queria aprender e ninguém queria te ensinar. Hoje não. A consciência já está assim, bastante mais trabalhada, e aquilo que você sabe, você já quer ensinar, você quer passar para outros. Você está vendo alguém aí com dificuldade e pode ser assim, um bom profissional, a gente já começa assim, a analisar as suas aptidões para ver no que a gente pode ajudar essas pessoas. A gente não percebe o crescimento assim, da humanidade, mas são os filhos evangelizados que saem assim, de um reduto de amor, de uma estrutura de amor, e por onde eles passam, assim, eles começam a deixar esses fragmentos do amor que viveram, que aprenderam, não é? Então, ele aprendeu desde pequenininho que a gente tem que facilitar a vida do outro. Lá na frente, ele está vendo alguém com dificuldade, aquilo vem na mente. E ele vai, então, como meu pai dizia, é hora de começar o trabalho. E assim a gente vai curando a sociedade. Hoje nós temos, diante da nossa frente, né, a nossa vanguarda, nós temos tantas oportunidades, são tantos exemplos que a gente vê, assim, que a gente fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. E aí, muitas das vezes, até despertamos também para fazer, vamos imitar, é coisa boa, podemos, né? Vou até pedir uma oportunidade para auxiliar, para ajudar, para fazer parte da equipe, até que um dia essa coisa possa nascer de mim assim, espontaneamente. Hoje a gente vê na campanha do agasalho, todo mundo preocupado com quem está na rua em situação de risco. Todo mundo querendo arrumar um agasalho e um cobertor. Se não arrumam, mas aquilo já está conversando com ele. Nossa, esse frio, quantas pessoas estão por aí, não é? E nossos filhos que são evangelizados dentro dos padrões cristãos, aonde estiverem, eles vão lembrar de nós. Aonde estiverem, eles irão assim botar em prática o que aprendeu na evangelização. Eles irão assim ser nós melhorados, porque estão aprendendo, né? É a nossa é o nosso futuro. E então, diante das oportunidades que vão surgindo, nós vamos vendo que o Evangelho nos ensina a reconhecer em cada pessoa alguém que já teve tantas outras experiências, tantas outras vidas, e que estão aqui agora para aprender. E é uma oportunidade. A gente não deve deixar a oportunidade passar. Antigamente a gente falava, quando perdia uma oportunidade, eles falavam, olha, cavalo arriado só passa uma vez. Se você perder seu cavalo arriado, vai ficar difícil. Porque tem uma época que as coisas tudo é mais fácil, né? A gente, quando fala desse cavalo arriado, muitas vezes orientei a jovens dizendo o seguinte: hoje você não precisa de participar das despesas da sua casa.
você não paga aluguel, você não precisa, você não está participando aí do seu dinheiro para botar alimento aí, né? Tem roupa lavada, tem banheiro, tem tudo. Se prepara, porque esse é o momento. Se daqui uns dias você deixar isso passar, vai ficar difícil, cara. Se você, por exemplo, casa e arruma filhos, tudo modificou. Talvez o que você faz hoje com muita facilidade, você vai ter muita dificuldade para fazer a mesma coisa. E vai lamentar, assim, esse tempo que você deixou passar. Esse tempo perdido. Então, existia, assim, né, essa expressão lá na roça onde eu vivi, o cavalo arriado só passa uma vez. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber amigos e inimigos de outras épocas. Então não interessa o que fomos, interessa que agora você vai saber quem sou eu. Eu vou conquistar você. Eu vou estar perto de você. Eu vou te elogiar. Eu vou te oferecer um copo d'água. Eu vou estar assim, sabe, junto de você. Eu vou assim sentir uma enorme alegria de conviver contigo. Se eu puder fazer assim, te servir um copo d'água, fazer uma comida, te servir em alguma coisa, eu quero ser o primeiro a te sorrir, a te pedir desculpa. É um punhado de coisinha pequena assim que as pessoas conseguem captar em nós a nossa verdadeira boa intenção. E depois também as pessoas saem por aí e eles comparam o conteúdo que eles têm, o que aprenderam, com o que eles estão vendo na rua. Às vezes a gente vê as nossas crianças, nossos netos, vir comparar falando da casa dos amiguinhos. Nossa, o pai do meu amiguinho brigou com ele perto de mim. Eu fiquei assim com dó dele, não é? Então eles estão comparando a educação que receberam, o carinho, esse jeito assim acolhedor dos pais, de nós, dos avós, né? E de repente essa vida vai ficando assim, a gente vê que está valendo a pena. Nós estamos validando a nossa existência a partir dessas iniciativas. E é uma iniciativa boa. Gente, a gente compra uma coisa para o nosso filho e a gente deixa ele comer. Tudo. A gente fica olhando. Depois, se ele falar assim, que vai guardar para comer mais tarde, a gente fala, guarda, meu filho, guarda lá, mais tarde está aí para você. Porque a gente fez, foi para ele. A gente só não pode lembrar que foi em outras existências, né? Então, essa bênção do esquecimento facilita muito para nós. E hoje nós temos até brigamos pelos nossos filhos, né? Às vezes até a gente entra até em luta corporal com outros pais porque estão defendendo, cada um defendendo os filhos. Ninguém encosta no meu filho. Olha que maravilha, que bênção divina que faz com que a gente hoje tenha assim, um amor enorme pelas pessoas que precisam de nós. Quanto maior o esforço, maior é o mérito. Quando falamos da paternidade, que é uma missão, isso está na questão 582. E quando fala do Livro dos Espíritos, tá? Quando falamos aí de se o espírito do pai influenciam na educação dos filhos, né? Eles falam que sim, muito mais. Essa é a questão 208. E quando fala aí que filhos, um espírito mais atrasado pede a Deus que lhe dê um bom pai, questão 209. E que os pais não podem exigir um espírito bom em detrimento de um espírito mau para animar o seu filho, é a questão 210. Então, meus irmãos, a gente tem assim uma vivência, a experiência, né? A luta do dia a dia tem mostrado para nós que o relaxamento, as incúrias, custa muito caro. Muito caro. Quantas pessoas assim imaginam que a vida dele vai ser sempre uma vida agitada, essa vida aí de grandes realizações, de muito trabalho. Chega uma época que tudo vai cessando, vai diminuindo, os reflexos,
as oportunidades. E às vezes a gente fica até isolado. Às vezes a gente fica isolado na casa de um filho. Às vezes a gente fica isolado na nossa própria residência. Às vezes não recebemos visitas, nem dos filhos, nem dos netos. Mas talvez, né, a lembrança da bondade que fizemos irá assim nos ajudar muito, irá nos consolar, irá nos encher de alegria, fazer com que a gente não guarde mágoa da pessoa que a gente gostaria muito que viesse fazer uma visita, mas que não veio. Não veio porque está ocupado. O pai sempre arruma assim, uma desculpa justificativa para a ausência do filho. Ele anda muito ocupado. Também tem muitos amigos, né? Tem a vida social dele e tal, né? Como se a gente não precisasse também do carinho, né? Então hoje é tão importante a gente estar presente na vida dos nossos filhos para que eles continuem presentes na nossa vida no futuro. Tem a questão de número 681 do Livro dos Espíritos, que fala do amparo dos pais, amparo dos filhos, né? Os filhos amparando os pais na sua velhice. Nós falamos da questão aí da missão da paternidade, é o cuidado do pai com os filhos. Nós falamos agora da obrigação do filho para com os pais. Essa é a questão 681. Eu sempre costumo falar assim, o número das questões, para que as pessoas fiquem curiosas mesmo e dê uma olhadinha, façam um estudo, né? Porque essa coisa, ela vem fazer parte do nosso conteúdo intelectual e vai fazer parte da nossa vida. Então, quando a gente estiver assim diante do nosso filho, nós vamos ver e falar assim, olha, é um reencontro e agora nós vamos, nessa vez agora vai dar tudo certo, né? Vai dar mais certo que da outra, porque agora a gente está alerta, né? Então, vamos ser bom pai, vamos ser bom filho, vamos ser bons amigos e não vamos desistir de ninguém, por mais difícil que seja. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos até o fim. Essa é a missão da paternidade, não desistir nunca. Persistência. E outras oportunidades virão. E podemos estar juntos como família feliz. Em um futuro breve. Segundo o Emmanuel, nessa vida, nós construímos a estrada pela qual passaremos a nossa vida próxima. Então vamos jogar semente nas estradas, né? Para a gente ter uma estrada florida, colorida, perfumada. E a gente vai ver que isso foi esforço nosso. Na nossa estrada ninguém vem plantar flores. É a gente que planta, a gente que cultiva. Eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre a família, né? Família espiritual, família consanguínea. Qualquer dia desse a gente vai estar junto aí, presencial, né? E quero deixar um abraço aí para a casa inteira, Bezerra de Menezes. Estou com saudade de ouvir aí a harmonização da casa, de olhar assim para cada rosto alegre. Eu me despeço desejando a todos a paz de Deus. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Como estamos? Faço votos que todos estejam bem. Vamos partir para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, com o passe à distância, a fluidificação da água e as vibrações. Então vamos acalmando os nossos corações, vamos fechando os nossos olhos, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos agradecer primeiramente a Deus, o Criador de todas as coisas,
a Jesus, nosso mestre amigo, pelo dom da vida, por termos essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nesse momento, com o objetivo de evoluir. E assim, com esse sentimento de gratidão ao Senhor, nós vamos rogando por todos os nossos irmãos que estão necessitando, nesse momento, de vibrações. Vamos pedindo ao Pai que com seu amor infinito ilumine toda a humanidade, ilumine todas as pessoas, mas que ilumine especialmente aqueles que estão passando por sofrimentos, por dificuldades, por provações, aqueles cuja jornada está pesada, aqueles que já estão com desânimo, com tristeza, com depressão, para que o Senhor Jesus ilumine os seus corações, para que eles possam encontrar a força necessária para ultrapassarem os momentos difíceis e seguirem a sua caminhada rumo à evolução, à reforma íntima. Mestre amado, nós te rogamos por todos os nossos familiares, todos os entes queridos, para que o Senhor os proteja onde estiverem, para que o Senhor ilumine os seus passos, para que possam perceber o seu amor infinito em seus corações. Vamos pedir pelos lares, pelo nosso lar nesse momento, para que o Senhor visite o nosso lar juntamente com Maria Santíssima, que é protetora das famílias, para que o Senhor visite todos os lares, levando tudo aquilo de ruim e deixando o seu amor e a sua paz infinita. Vamos rogar por cada um de nós que aqui estamos nesse momento de passe à distância, para que possamos sentir a sua presença em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos sentir as energias maravilhosas que o Senhor nos envia por meio da espiritualidade maior, das falanges do bem, para que possamos sentir renascer dentro de cada um de nós a fé, a esperança, o ânimo necessário, para que o Senhor nos inspire sobre o caminho certo a seguir e sobre tudo aquilo que pode nos trazer o amor, a fraternidade. Vamos também te rogar que o Senhor nos ajude a realmente amar o próximo, inclusive os inimigos. Que o Senhor nos ajude a combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que nós possamos a cada dia mais trabalhar a nossa reforma íntima, chegando cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Mestre, olha por todo o nosso planeta, no qual o Senhor é o nosso governador. Ilumina todos os países, todos os povos, mas especialmente naqueles locais onde nesse momento existe a guerra, o conflito. Em outros lugares, a natureza respondendo a tudo aquilo que o homem fez, para que a natureza se acalme, para que todos que perderam tudo em enchentes, em incêndios, possam recuperar de alguma forma os bens que foram perdidos, as vidas que foram perdidas infelizmente, não tem como ser recuperadas, mas nós lhe pedimos, Mestre, que receba com amor e carinho todos esses irmãos, não só vítimas das intempéries da natureza, mas todos os irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que estão desencarnando de formas diversas, para que sejam bem recebidos, para que o teu amor possa envolver cada um desses irmãos.
E também pedimos pelas famílias enlutadas e tristes que aqui permanecem na terra, para que encontre o consolo, a resignação diante da Tua vontade, ó Pai. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse momento que possamos receber todas as energias do Teu coração. Te pedimos também a fluidificação da água e a colocação de tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento. Mestre amado, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós desejamos que todos tenham uma boa semana, uma boa noite e que possamos estar juntos novamente no nosso próximo trabalho. Que assim seja.